Boa noite a todos. Quero agradecer a vocês, a Deus, a Jesus, a coordenação dos trabalhos da casa, por nos permitir divulgar, falar sobre essa santa e abençoada doutrina espírita. E, claro, gostaria de lembrar a todos que para termos um mundo melhor, estarmos com o mundo regenerado, feliz, a mudança tem que partir de cada um de nós. E é por isso que hoje foi lido o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 12. Então, a Márcia nos disse no começo que, pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Aí nós já temos algumas palavras que precisamos compreender melhor. Vamos tratar resignação como aceitação, prelúdio como começo da cura. Não é? Então temos que aceitar esse sofrimento e entender que ele é o início desse processo da cura. A cura seria, na realidade, nós burilarmos, nós melhorarmos, caminharmos aí para a perfeição. Então, retirando a cada dia um pouco mais essas impurezas, as imperfeições que nós viemos adquirindo em função dos nossos hábitos, trocando sempre, à medida que vamos avançando, progredindo, um mau hábito por um bom hábito, uma ação ruim por uma boa ação, e assim seguindo em frente. Mas também nós vamos encontrar nesse texto que essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Numa brilhante interpretação, o codificador adianta, vai além, esclarece que Jesus estava falando do processo de reencarnação, que, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 132, é uma oportunidade de nós melhorarmos na encarnação. Nós vamos corrigindo as imperfeições e também nos colocando em condições de sermos auxiliares da criação do Criador. E no final deste texto, que já estaria lá no item 13, diz para nós que o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Então aqui nós fomos pesquisar, quando estivemos aí diante desse tema do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós percebemos que o texto tratava-se de conduta, postura. E aí, para fazermos uma conexão e aí compartilharmos um pouco mais do nosso estudo e das nossas reflexões, buscamos na obra Encontro Marcado, ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o capítulo 13, que tem o título Ante as crises do mundo, perante as crises do mundo, diante das crises do mundo. E o subtítulo, muito interessante, que faz bem sentido com o que acabamos de ler e de ouvir do Evangelho: comportamento individual perante as crises da sociedade humana. Então nós temos aí um texto que, claro, está de acordo com o que nós estamos vivendo, tanto no planeta Terra como um todo, quanto também aqui no nosso país. E ele começa assim: as crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. Crises, dificuldades, desregramento do mundo. Essas são, que nós podemos depreender aqui do texto de Emmanuel, as crises da sociedade humana.
E ele começa então já dizendo que, de modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Aqui, Emmanuel, como bom filólogo, já traz um tratado, porque nós precisamos trazer, então, aqui para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, de modo habitual, de modo comum. Referimos-nos, tratamos, falamos sobre as provações terrestres. Provações terrestres, o nosso dia a dia, o nosso convívio familiar, nas empresas, como superiores, como inferiores, nas diversas posições sociais às quais ocupamos. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, marido, esposa e assim sucessivamente. Então, em todas essas situações, de modo habitual, e nós nos referimos às provações terrestres, principalmente nas épocas de transição, e nós estamos em um processo de transição que já começou há bastante tempo. Segundo os Espíritos têm planejado para nós, um planeta de felicidade. Mas então nós precisamos aí resolver os nossos problemas, como nós encaramos o dia a dia, as crises da sociedade humana, e como diz Emmanuel, é comum, não é, nessas situações nós nos regozijarmos. Então, regozijar aí no sentido de prazer, de ter alegria, em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Então, aqui uma figura, tem uma tempestade, ali tem uma folha, o vento sopra para a direita, sopra para a esquerda, e a folha, então, está ali feliz por estar em meio à tempestade, sem fazer absolutamente nada, sem tomar nenhuma postura. Então, de modo habitual, nós nos referimos às provações terrestres como se não fosse com a gente, se não participássemos do processo. E isso não é verdade, como nós vamos perceber. E prossegue Emmanuel. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. E nas horas de transformações essenciais, é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Então, aqui, ele está dizendo que o planeta Terra, assim como nós mesmos, passamos por um processo de transformação. Claro que a cada dia, a cada banho que tomamos, várias células se perdem, novas vão chegando, a Terra, de uma maneira parecida, também se renova, também entra em processo de modificação e quando é necessário haver uma transformação importante, essencial, aquele que não está observando de um plano externo, estando no meio da coisa acontecendo, do processo em andamento, ele vai imaginar que é uma bagunça, uma desordem. Mas, na realidade, quando o progresso chega, a mudança tem que acontecer. É como se fosse uma casa em reforma, onde, se você não estiver participando do processo da reforma daquela casa, você estará atrapalhando, né? Os trabalhadores vão se virar com uma escada aqui, você está ali parado no meio da sala, vai acontecer um acidente. Portanto, é necessário compreender que nesse processo de transição a Terra estará reajustando, participando do processo de reajustamento dos valores tradicionais. Referente aos próprios costumes, nós, enquanto sociedade, ficamos arraigados em costumes que precisamos modificá-los. Nós precisamos, então, perder os conceitos e os preconceitos para evoluir. E aí continua Emmanuel dizendo, tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados da ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre, mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Então, nesse processo de transição, nós vamos perceber que os valores sofrem abalos, precisam ser modificados.
nós precisamos avaliar as nossas ideias, e aí é chegada a hora de que o Criador nos coloca diante das circunstâncias para que nós possamos examinar se realmente estamos com valores adquiridos, esses valores adquiridos são hábitos e estamos firmes naquela questão do progresso. E vamos buscar aqueles velhos preconceitos. Será que nós nos despimos desses preconceitos de raça, de credo, de cor, etnia e por aí afora? Então nós estaremos diante de circunstâncias em que seremos, de alguma maneira, forçados a verificarmos se estamos com máscara ou se realmente somos quem somos. Porque tanto nas nossas profissões, trabalho, casa, enfim, na casa espírita, nós colocamos uma máscara no rosto e seguimos para realizar as nossas tarefas. Mas será que por trás ali existe aquele ser humano de bem, aquela pessoa que realmente defende os valores cristãos? Por isso, quanto mais nós vamos sendo colocados diante dessas circunstâncias, mais responsabilidade nós vamos percebendo que temos, porque, como disse Lázaro, dever é uma obrigação moral, e essa obrigação moral tem início quando nós estamos ferindo ou causando a infelicidade de alguém. Portanto, é necessário se perguntar se nas suas ações cotidianas você não está ferindo ou trazendo infelicidade para aqueles que te rodeiam. E com isso, claro, obviamente, o conhecimento chega e nossa cultura vai aumentando. Mas prossegue Emmanuel: natural que a existência em si mesma, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões, por conta de a gente não conseguir abandonar aquela questão do eu quero, eu gosto, mas eu quero, mas eu gosto, que parte das vontades que nós não colocamos freios. Então, tudo vai trazendo dor e sofrimento, porque nós mesmos vamos criando essas aflições. E aí, por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 12, foi esclarecido para nós que nós devemos aceitar, facilitar que esse processo ocorra de maneira natural, porque fomos nós que causamos a nossa própria dor e o nosso próprio sofrimento. Diz Emmanuel: costumamos olvidar, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Ou seja, costumamos esquecer que nós e o mundo somos diferentes. O mundo é o mundo, nós somos nós. Apesar de que os processos de progresso, de evolução, caminham dentro das mesmas leis, o mundo é o mundo, nós somos nós. Tudo que o olho vê, tudo que o olho está mirando, vai perecer, mas o espírito é eterno. Então, aquilo que o espírito consegue ver, consegue enxergar, essa é a parte que realmente vai se eternizar. E aqui Emmanuel traz uma figura para que a gente possa compreender melhor a sua ideia. Diz ele que entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante dentro dele se converta em ponto de calma, irradiando equilíbrio. Ora, então, está numa viagem, trafegando, e há uma possibilidade daquele veículo sofrer um acidente ou estar de alguma maneira avariado. Eu tenho duas opções: ou eu vou ficar todo preocupado, vou gritar, vou espernear, vou, claro, colocar todos ao meu redor também naquela mesma situação, ou eu posso ter calma, resignar, ficar bem tranquilo e com isso eu irradiar o equilíbrio para os demais. E aqui tem uma história bem interessante, que o Chico estava num avião e esse avião pareceu que ia ter alguma pane
E então, junto com todos, ele começa a gritar. Emmanuel chega até ele e diz a ele que se for para que ele morra com educação, ou seja, que ele parasse de gritar. Enfim, então, ao contrário da gente irradiar o desequilíbrio, nós precisamos irradiar equilíbrio, sensatez, tranquilidade. E, como diz Emmanuel, assim também no planeta. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer, com a própria consciência, o encargo de calafetar, com a bênção do serviço e da prece, todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais. Aqui nós percebemos que quando o planeta ou o nosso país ou ao nosso redor estiver tendo algum problema sério, grave, como temos guerras, pestes, doenças, todo tipo de situações, calamidades, não é? Então nós precisamos cessar qualquer vocação que a gente tenha no nosso interior de ir para a indisciplina ou para a desordem. Por exemplo, nós percebemos que existem pessoas que promovem saques em supermercados, de alimentos de modo geral, quando há alguma calamidade natural que acontece. E, claro, aquilo ali é indisciplina e é desordem. Ou quando nós disseminamos notícias que nós não buscamos a sua fonte, quando nós propagamos algum sentimento de animosidade contra essa ou aquela criatura, enfim, nós estamos sendo indisciplinados. E nós precisamos silenciar, nós precisamos fazer cessar em nós essa vocação do instinto que nos leva muito próximo à animalidade, do que a gente estar próximo da razão. Portanto, fazer cessar, silenciar, aí sim estaremos próximo de dar passos aí na razão e na evolução. E aqui ele vai dizer que qualquer um pode assumir as rédeas, ou seja, é senhor de si mesmo. Você não deve ser levado pela turba, pela massa, pelo vento que sopra de um lado a outro. Você é senhor de si mesmo e tem o controle das suas ações, das suas reações. E com isso você irá calafetar as brechas da própria alma. Olha que aqui ele vai mostrando para nós que são essas imperfeições que nós temos cada dia que nós vamos aí tendo controle delas, como aquelas pessoas que veem um lençol branco, mas vê lá um pontinho preto e só observa o pontinho preto. Então tem todo um lençol branco para percebermos. Então esses defeitos, esses pequenos defeitos da nossa alma são brechas que nós precisamos calafetar. Qual é o remédio? Aqui ele vai dizer que é prece e trabalho, oração e trabalho, ocupar a mente com coisas positivas. Prossegue ele dizendo que desse modo vamos impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que renteiam conosco na viagem de evolução e de elevação. Nós não podemos nos esquecer que a Terra, sendo aí então esse grande barco, planeta Terra, nós precisamos colocar em primeira mão os nossos interesses espirituais. Os nossos interesses espirituais precisam estar em primeiro lugar, e não os interesses da carne e da matéria. Porque é dessa forma que eu não vou mergulhar no caos, naquele caos material ao meu entorno. Então eu ficarei por cima, verei a situação de uma maneira externa e não interna, participando e sendo até causa do problema, e ali eu vou estar auxiliando o governador do orbe, que está lá no leme, que é Jesus. Porque, como dito aqui, nós estamos renteando, ou seja, um ao lado do outro, nesse processo de evolução. E nesse processo de evolução, essa viagem ocorre coletivamente, mas sempre no passo do mais lento. E aí, concluindo,
ele vai dizer: faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro. O deserto é por vezes imenso, no entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Que o mundo se encontre em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho gigantesco em ebulição, para depurar os valores humanos, é mais que razoável, é necessário. Aqui, o que ele nos indica fazer é nós sermos o ponto de tranquilidade e de socorro. Porque a semelhança do deserto, que você anda léguas, encontra uma fonte, bebe uma água, anda mais outra quantidade de distância, daí a pouco você já atravessou o deserto. O que te auxiliou foram aquelas fontes que estavam ali solitárias, mas que fez a sua parte. Então cada um de nós, dentro do nosso tamanhozinho, fazendo a nossa parte para poder ajudar o coletivo. E lembrando que também, quando nos falta aquele sol, nós podemos iluminar, fazer luz ao nosso redor. Porque se você tiver apenas um fósforo e conseguir acender apenas uma vela, você pode ter certeza que além dessa vela iluminar muito diante dessa grande escuridão, ela vai acender outras tantas velas que vão auxiliar nessa iluminação e daí a pouco, em conjunto, estarão iluminando tal qual o próprio sol. E aqui, claro, ele vai dizer que o mundo se encontra em conflitos dolorosos à maneira de cadinho gigantesco. Cadinho é um vaso onde se coloca o minério para derreter em altas temperaturas e ele usa essa figura aqui, que a Terra parece esse cadinho gigantesco que está em ebulição. Mas que isso é necessário para depurar os nossos valores humanos. Como a gente já falou aqui, você vai ser colocado diante de situações para que esses valores possam vir à tona mesmo se eles já estão arraigados em você ou, caso contrário, máscaras cairão e esse é o processo de reajuste, o processo de evolução e é por isso que nós encarnamos, reencarnamos, tendo em vista as nossas culpas passadas, como foi mencionado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele vai terminar dizendo: entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Então, cada um no seu cantinho, no seu tamanho, da maneira que melhor puder exercer, sendo então um ponto de luz, não esquecendo de que nós estamos aqui para combater as nossas imperfeições. Dor, sofrimento, necessita de aceitação, com alegria, com tranquilidade, procurando fazer a parte de cada um, nós vamos então vencer a treva. E agora, para a gente encerrar, eu quero trazer um texto aqui, está na obra Busca e Acharás, que foi editada pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz, a Francisco Cândido Xavier, no capítulo 16, cujo título é Experimente hoje, por André Luiz. Experimente hoje agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos próprios do corpo. Experimente hoje trabalhar e servir além do próprio dever, quanto lhe seja possível. Experimente hoje observar, ainda mesmo por instantes, a beleza da paisagem em que lhe emoldura a presença. Experimente hoje nada reclamar. Experimente hoje comentar unicamente os assuntos edificantes. Experimente hoje refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinem. Experimente hoje falar sem azedume e sem agressividade na voz. Experimente hoje ler algum trecho construtivo. Experimente hoje praticar pelo menos uma boa ação sem contar isso a pessoa alguma. Experimente hoje cultivar tolerância para com a liberdade dos outros sem atrapalhar a ninguém.
Atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e em breve tempo realizaremos a conquista da paz. Nós então encerramos aqui, devolvendo os trabalhos para a coordenação da casa, agradecendo a vocês pela paciência, pela oportunidade de divulgarmos a doutrina espírita, agradecendo a Deus e a Jesus, mas não sem antes de pedir a cada um de vocês que reflitam sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente com relação à resignação, o item 12, que é muito bem explicado pelos espíritos codificadores que organizaram a codificação espírita, a doutrina espírita e intuíram Allan Kardec para que pudesse deixar um belo texto como este, mas acima de tudo refletindo também sobre a sua conduta, a sua postura, como é que você age diante das crises sociais. Experimente hoje começar a estudar doutrina espírita. Eu tenho certeza, a sua vida vai mudar para melhor. Fiquem todos com Deus. Obrigado.